Olá, aqui é Helene Barani, da Keep Saúde, hoje com mais um programa com a psicóloga Roberta Oliveira, fundadora da Keep. Siga e curta nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Telegram. Olá, Roberta, tudo bom? Como sempre, eu te convido para conversar sobre um tema muito interessante. Hoje eu escolhi um tema que está voltado com a questão da psicologia voltada para a questão laboral, né? E o tema nosso de hoje é: fico doente porque trabalho muito, fico doente porque não me vejo nesse trabalho, né? E aí eu fui buscar aí nas discussões que tem sobre esse assunto aí, que são fartas na web, que falar de saúde é muito mais difícil do que falar do adoecimento, evocar o sofrimento. Na maioria das vezes, as pessoas acham muito mais fácil. Isso a gente pode notar assim nos bate-papos. Quando você fala de saúde, o papo não fica tão animado, digamos assim, como se você começar a falar: nossa, eu estou doente e tudo mais, né? Não sei se a tua impressão é essa também. E aí eu queria discutir com você duas questões, que é o trabalho laboral, ou seja, o que exige do meu corpo, da minha parte biológica, né? Todo dia, e da parte que a gente usa para o trabalho, que é a nossa parte, procedimentos mecânicos, técnico-mecânicos. Lá você usa o seu conhecimento, você usa os procedimentos, etc. E também eu quero falar sobre a sobrecarga aí do sofrimento que causa, que nós trazemos para dentro de nós, a questão do que isso significa no trabalho laboral cotidiano. No resumo, né? Eu queria que a gente conversasse hoje sobre saúde emocional e qualidade de vida no trabalho. Oi, Eleni, tudo bem? Sim, você? Ai, que bacana esse assunto, muito importante. Então, eu acho que, de um lado, né, a gente tem a questão, como você bem colocou, né, da parte concreta do trabalho, que envolve o nosso corpo, né? Envolve riscos, envolve movimentos repetitivos. Nós, por exemplo, professoras e produtoras de conteúdo, a voz, né? A audição, enfim, né? E a gente tem, né, que fazer os cuidados necessários, tanto da nossa parte como o empregador também, obviamente, pensar na questão da prevenção, promoção de saúde dos seus colaboradores. Isso é um lado da questão que talvez seja o lado mais falado, aquilo que a gente mais encontra por aí na internet quando se fala em saúde no trabalho. Só que saúde no trabalho é mais do que isso, muito mais do que isso, né? Você me fez lembrar de um autor, não sei se você já ouviu falar, é o Christophe de Jours. Você lembra dele? Sim, ele é um grande teórico dessa área, né? Sim. O de Jours, ele é doutor em medicina, ele é especializado em medicina do trabalho, ele é psiquiatra e psicanalista. Ele nasceu em 49, é francês, está vivo ainda. Ele é considerado o pai da psicodinâmica do trabalho. Então, a gente consegue ler coisas atuais porque ele está produzindo ainda, né? Mas, então, assim, ele tem várias publicações. Eu vou tentar falar resumidamente, que eu acho que é o que se aproxima mais do título que você escolheu para a nossa discussão de hoje, que eu achei fantástico. Ele vai dizer que existe todo esse lado emocional, a carga emocional do trabalho. Né? Então, não tem só a parte do corpo, né, do esforço do corpo, existe uma carga emocional. E essa carga emocional, ela está vinculada, vou traduzir aqui em termos mais acessíveis, claro. Ela está relacionada com o quanto de desafio a gente tem, o desafio é um termo meu, tá? O quanto de desafio a gente tem no dia a dia do nosso trabalho. Então, às vezes, a gente vai executar uma tarefa
e aquilo é muito, talvez a gente considere muito simples ou muito fácil para a nossa capacidade, né? Por incrível que pareça, algumas pessoas vão dizer: ah, pode ser interessante, eu vou trabalhar, é uma coisa fácil, vou levar suave a coisa, mas não é verdade, a gente se sente subutilizado, né? Algumas pessoas podem até se sentir humilhadas. Então, essa é uma questão. E quando a gente não se reconhece no que está fazendo pela falta de participação, porque eu não me esforço ao meu máximo, eu não contribuo muito, porque aquele desafio está fácil demais e isso gera sofrimento. É uma coisa que as pessoas não discutem, mas isso gera sofrimento. Engana-se quem acha que isso é gostoso, porque então eu vou fazer menos do que o necessário. Isso faz muito mal, né? A pessoa se sente muito mal, subutilizada na realidade. E também tem o lado do esforço muito intenso, que aí o desafio é muito maior do que o que você consegue oferecer, né? Ou sai fora das suas atribuições, enfim, daquilo que não só você conhece, mas daquilo que foi acordado que você deveria oferecer naquela atividade. Então começa a extrapolar, começa a exigir muito do seu emocional. E aí você começa a se sentir mal, porque começa a se questionar, será que sou incompetente? Será que eu não sei fazer, não dou conta? E você entra numa outra piração, né, que é o outro lado da moeda, uma outra piração de não conseguir fazer o que estão te pedindo. E o Dejurs, ele vai discutir isso. Ele vai falar um pouco sobre isso. Muito interessante, né? Eu acho que nós temos aí as análises, eu acho que elas se colocam separadas, mas eu acho que às vezes a gente vive tudo isso junto e misturado, não Sim. é? Então fica além da cadência normal e das pressões normais do trabalho, mais uma sobrecarga psíquica, mais uma sobrecarga emocional que está sempre assim fazendo uma nuvem na nossa cabeça sobre as questões do trabalho. Então imagina todo dia dormir e acordar com aquele diálogo interno que não cessa todo Exato, dia, né? exatamente. Eu também queria comentar com você hoje, dentro desse nosso assunto, as questões que estão colocadas hoje com relação à questão a essa carga. Uma delas nós temos nós temos questões do profissionais das frentes de trabalho, aí os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, todo o corpo administrativo dos hospitais que fazem a interface com famílias, né? Uhum. E a outra parte também das pessoas que estão no home office, que também estão com uma sobrecarga de pressão muito grande. E eu ainda colocaria um outro grupo, que é o grupo que voltou a trabalhar presencialmente e tem toda a loucura, o medo da contaminação cotidiana, do ir e vir, e o que isso provoca nas pessoas cotidianamente. Exato. Primeiro, sobre os profissionais da saúde, né? Veja que se a gente acessar hoje a internet para ler alguma coisa sobre isso, aliás, faz bem a gente fazer isso, ler o que está acontecendo com os nossos profissionais, né? Porque, nossa, são muito guerreiros, né? Eles estão na linha de frente de tudo isso que a gente está vivendo hoje, então a gente tem que reconhecer, né? Então, não só o fato deles já terem um trabalho arriscado, então quando a gente fala de profissional de saúde, a gente está já falando de um profissional que está se arriscando concretamente, né, com contaminação, né, objetos perfluorocortantes, enfim, né? Então, falando aí no chavão do trabalho ocupacional, o pessoal que faz parte do grupo
de profissões insalubres, né? Exatamente, insalubre, totalmente. Então, agora você imagina, você já tem essa atividade, né? E agora, se você está nessa atividade com esse cenário atual, né? Em que você pode ser contaminado, em que você pode contaminar a sua família, então existe, né? Ou lidando com a morte diariamente, é só ver os números, né? De mortes aí diariamente. Então, a pressão emocional que esse profissional está vivenciando hoje é muito grande. E claro que está sendo exigido numa proporção muito maior do que o dia a dia comum ali do trabalho dele, né, nesse momento. Né? Então, o que você acha assim, desse desequilíbrio? Quer dizer, que elementos as pessoas podem se perceber e, de alguma maneira, perceber esse processo no cotidiano? Fazer uma autoanálise, fazer uma percepção melhor, consciente do que está acontecendo com o seu processo emocional? Uhum. Como é que você veria aí uma maneira de reconhecer esse processo? Sim, para todas essas situações que você citou, Eleni, o profissional de saúde, as pessoas que estão no home office e que também estão sofrendo impacto emocional muito grande por outras questões, né? A logística de se trabalhar dentro de casa com um monte de gente, sem os horários confusos, né? Os espaços todos misturados, né? Ou até com relação a quem já voltou, como você pontuou, né? Quem fez isolamento e está retomando, eu diria que primeiro, eu sei que é fácil a gente falar e é difícil a gente fazer. Então, quando a gente dá recomendação, não é que a gente está querendo dizer que é fácil, que a pessoa só não faz porque ela não quer. De maneira Então, nenhuma. Então, assim, mas é muito importante que a gente procure, de alguma forma, mesmo dentro desse caos, encontrar um espaço de reflexão, né? E de proteção em que você se distancie um pouco de tudo isso que você está vivendo, né? Você possa conhecer os seus limites, que você permita a si mesmo falar, né? Trabalha antes essa questão, reflete e se permita falar para o seu colega de trabalho, para a sua chefia, para os parceiros, sobre aquilo que está te impactando com mais força naquele momento. Se eventualmente algo que você não possa lidar de maneira alguma naquele momento, se algo estiver acontecendo, se autorize falar. Olha, não estou conseguindo, porque assim, o adoecimento vem. Né? Sim, Então, sim. tentar trabalhar a parceria, entende? Né? A parceria. Eu diria assim que, então, a palavra de ordem seria reflexão e diálogo, não é? Reflexão, diálogo e rede de apoio. Se você puder construir, né, uma rede de apoio, seria assim já metade do caminho andado para você aguentar essa fase. Né? Muito legal, Roberta. Muito obrigada e até nosso próximo programa. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau.